Bem, galera, nós vamos continuar falando sobre a integral definida e hoje nós vamos falar sobre volumes de sólidos de revolução. Primeiro nós vamos ver o que é um sólido de revolução e como se determina o seu volume, e na sequência vamos ver o volume dos sólidos que rotacionam em torno de retas paralelas a um dos eixos coordenados. O que é um sólido de revolução? Então, o sólido de revolução é uma figura gerada por uma curva y igual a x em torno do eixo x ou em torno do eixo y no intervalo AB. Na figura abaixo nós vamos ver o sólido de revolução em torno do eixo x. Então aqui nós temos uma parábola e seguida por uma reta. Essa parábola e essa reta girando em torno do eixo x, elas vão gerar uma figura. A parábola gera um paraboloide e a figura um cilindro. Então teremos esse elemento como sendo o sólido de revolução gerado pela curva que corresponde a um ramo da parábola e uma sequência em reta em torno do eixo x. Agora, como se determina o volume de uma figura como essa? Nós vamos traçar em cada paralelo ao plano XY, vamos traçar um cilindro de altura ΔX e raio f de x. Então, no caso, nós temos esse primeiro cilindro verde, ele tem um raio que seria uma distância em relação a x e uma altura que é uma distância em relação ao f de x. Mesma coisa ocorre com o vermelho, depois com o azul, novamente com o vermelho, e nós vamos tomar este amarelo como sendo o cilindro de referência para estimar o volume do sólido de revolução. Então, esse cilindro amarelo, ele tem altura ΔXi e tem o raio, a imagem do x superior, limite superior do intervalo onde o cilindro está desenhado, que será o f de xi, e ele vai ser denominado por Ri. Assim, para chegar a esse valor, nós primeiro vamos tomar uma partição no intervalo AB, formada pelos pontos x0, que corresponde ao A, do mesmo modo como nós estávamos fazendo no cálculo da integral definida para determinar as áreas. E para facilitar o cálculo, nós vamos dizer que cada ΔX ele tem ao mesmo comprimento, ou seja, os pontos x0 e x1 são equidistantes, de forma que eles geram intervalos com o mesmo diâmetro. Se a função f de x for crescente, então o raio nós vamos tomar como sendo a imagem do limite superior do intervalo, e nós vamos ter uma aproximação do volume do sólido por excesso. E se a gente tiver interesse na aproximação por falta, então toma o cilindro com raio igual à imagem do x limite inferior do intervalo. Agora, então, nós temos um cilindro de altura ΔX e raio f de xi. Daí o volume desse cilindro será π vezes raio ao quadrado, que o raio é f de xi ao quadrado, vezes a altura, que é o ΔX. Como nós temos n cilindros, então a estimativa do volume do sólido de revolução será a soma desses cilindros. Agora, admitindo então, como já foi dito antes, que os x estão equidistantes, então as alturas dos cilindros serão todas iguais, nós teremos a seguinte situação. O volume será o volume será o limite da soma Vn quando n tende para infinito e o ΔX tende a zero. Isso significa que nós vamos ter cilindro com raio cada vez menores, a tal ponto que eles sejam considerados praticamente uma fatia, e a soma de todas as fatias será o volume do sólido de revolução. Isso vai ocorrer da seguinte maneira. O volume será π vezes a integral de A até B da função
no ponto x elevado ao quadrado vezes o dx. Vejamos agora um exemplo. Um fazendeiro ele quer construir um recipiente que permite reposição automática da alimentação para os seus animais, conforme essa figura que está aqui, né? Então, determine a capacidade total de armazenamento do recipiente em metros cúbicos. Então, observe que o recipiente ele tem uma forma cônica, o cone tem altura 6, já o cilindro tem altura 4, o raio do cilindro é 2, que é equivalente ao raio da parte superior do cone. Então, vamos chamar de V1 o volume da parte cônica e V2 o volume da parte cilíndrica. Naturalmente, então, o volume do recipiente será V1 mais o V2. E vamos considerar o solo de revolução em torno do eixo X. Aí nós vamos ter a seguinte situação. O solo de revolução ele vai começar no ponto 00 e vai até o ponto 62. Isto porque a altura do cone vai ser 6 e o raio vai ser 2. Então, a reta que determina o segmento de reta que determina a figura cônica por meio da revolução será a reta que tem coeficiente angular 1 sobre 3, de modo que, obtendo a equação da reta, teremos y igual a x sobre 3, e a reta que obtém a parte cilíndrica, ela será y igual a 2. Vamos obter esta figura no Implot. Então, vamos em janela, duas dimensões, a reta é explícita, x dividido por 3, vamos fechar o intervalo do 0 até o 6, porque nós estamos interessados num cone de altura 6. Vamos pôr espessura 2, espessura da reta 2, e a cor, vamos escolher vermelha, já está vermelho, então fica. Como está muito grande, ativamos janela, fazemos page and down, até aparecer o 10 na janela, que é o tamanho que a gente quer. Agora, duplica para trocar a equação, vamos pegar y igual a 2, vamos bloquear o intervalo agora do 6 até o 10, porque a altura do cilindro é 4, então do 6 até o 10. A cor, vamos pegar azul, está ali azul, feito. Agora, vamos fechar, vamos em one, tem aqui resolve surface. Então, temos a primeira equação que é x sobre 3, começa no 0 e termina no 6. Aqui é 0 a 2π, ver a superfície. Então, aqui está a superfície. Na sequência, clicamos novamente em superfície para aparecer essa janela, ver arco. Então, vamos pegar a segunda curva, que é o y igual a 2. Agora, essa revolução vai começar no 6 e vai até o 10, porque ela vai fazer a revolução da parte cilíndrica. Ver, aqui está. Então, essa figura é a figura de revolução gerada pela reta x sobre 3 e y igual a 2 em torno do eixo x. Vamos fechar e continuar o cálculo do volume. Vamos fechar tudo, fechamos, baixamos o Implot, talvez precisamos de novo. Bem, feito isso, então agora nosso interesse está em saber o volume. Aí temos que calcular o volume do cone, onde cada raio do cilindro que vamos desenhar dentro do cone será determinado pela reta x sobre 3 e o cilindro em que o raio é constante y igual a 2. Então vamos lá. V1 será o cone, V2 será o cilindro. Aí então nós temos π vezes a integral de 0 até 6, porque essa reta começa no 0 e termina no 6. A função x sobre 3 elevado ao quadrado dx, mais π vezes, agora o cilindro começa no 6 vai até o 10, a função y igual a 2 elevado ao quadrado dx.
Aí π vezes elevando ao quadrado, fica x ao quadrado sobre 9, e no caso, fica elevando ao quadrado, 2 fica 4dx. A primitiva do x quadrado sobre 9 é x na terceira sobre 27, de 0 até 6 vezes o π, mais o π vezes a primitiva do 4 é 4x, de 6 até 10. Agora, fazendo a imagem superior menos a imagem inferior em cada um dos termos, nós vamos ter 8π no primeiro, 16π no segundo, e o total será então 24π, que é o volume do recipiente, no caso, como as distâncias são dadas em metros, 24 metros cúbicos. Agora, um outro volume interessante é o volume gerado pelo sólido, é o volume do sólido gerado pela revolução da região delimitada pelas curvas y igual a x quadrado e y igual a x mais 2 em torno do eixo x. Então, o sólido é a figura abaixo. A primeira equação, y igual a x quadrado, gera esta figura, gera a parábola, e a y igual a x mais 2 gera a reta vermelha. As duas curvas se interceptam nos pontos x igual a 1, negativo, e x igual a 2. Aí essa região entre a reta e a parábola, ela vai girar em torno do eixo x e vai determinar essa figura. A parte em vermelha corresponde à região que está girando e a parte em azul corresponde à parte vazia. E nós queremos o volume dessa região, ou desse sólido de revolução. Na realidade, o que a gente quer é o volume da parte vermelha, que corresponde à rotação da região entre a reta e a parábola. Para isso, então, nós vamos fazer o volume do cone, do tronco de cone gerado pela reta, que começa no menos 1 e vai até o 2, menos esta região curvilínea, esse sólido curvilíneo, gerado pela parábola, que também começa no menos 1 e vai até o 2. Para isso, fazemos o seguinte, então. O volume vai ser dado pela integral de π de a até b de f de x ao quadrado de x. Aí, para o tronco de cone, temos o seguinte. π vezes a integral que começa no menos 1 até o 2. A integral começa no menos 1, vai até o 2. O tronco de cone é a revolução desta reta, então é x menos 2 ao quadrado, menos a parte da parábola, que também começa em menos 1 até 2. Nesse caso, a parábola é x quadrado, então fica x quadrado ao quadrado de x. Agora, elevando ao quadrado, a esse termo temos x quadrado, primeiro do segundo duas vezes é 4x, mais 4x, e menos o x na quarta. Observem que como o domínio é o mesmo, é menos 1 até o 2, foi possível pôr o π em evidência e deixar o x na quarta junto com os termos da primeira função. Agora, a primitiva de x ao quadrado é x na terceira sobre 3, a primitiva de 4x é 2x quadrado, a primitiva de 4 é 4x, e a primitiva de x na quarta é x na quinta sobre 5, de menos 1 até 2. Fazendo o limite superior, a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior, nós vamos obter um resultado de 72 sobre 5π unidades de volumes. Então, esse é um exemplo em que nós temos uma região que gera um sólido de revolução. Toda vez que isso acontece, a integral é dada pelo volume gerado pela curva externa menos o volume gerado pela curva interna ou inferior da região. Um outro exemplo interessante de volume de sólido de revolução é o seguinte. Encontre o volume do sólido de revolução gerado pela rotação da curva x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1 em torno do eixo y. Observem que x menos 2 ao quadrado é uma circunferência de centro 2 no x e 0 no y e raio 1. Então, a figura tem a seguinte configuração. Aqui a circunferência, ela tem centro 0 e 2 no x,
Como o raio 1 ela vai do 1 até o 3, aí ela gira em torno do eixo Y e vai gerar esta boia ou a câmara de ar que nós temos vista aqui na figura de cima, na forma inclinada, está na figura do lado direito, e essa figura foi obtida no implot do modo como foi feito na figura que representou o sólido que dava o recipiente do fazendeiro. Como isso funciona? Nós temos aqui então a circunferência de centro 2 e raio 1, que significa que ela vai do 1 até o 3, está sobre o eixo X. Como ela vai girar em torno do eixo Y, para melhor visualizar, vamos rotacionar 90 graus, daí o Y fica na horizontal e é mais fácil ver o giro da circunferência. Observem que do centro até o 2, quando a figura gira, ela vai gerar uma circunferência de contorno. Então, essa circunferência de contorno, ela tem centro 0 e raio 2, que é a circunferência azul, e a circunferência vermelha vai tê-la como diretriz para formar o toro, que é a câmara de ar. O toro é o nome em matemática da câmara de ar. Assim, então, observem que essa linha mais forte aqui, que corresponde à circunferência de x menos 2 ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, está girando em torno da circunferência interna até formar essa figura que é a câmara de ar, denominada toro. Agora, como se calcula o volume desta figura? Então, como foi pedido para rotacionar em torno do eixo y, agora nós vamos ter que tomar o y como uma variável independente. Por isso, nós vamos isolar o x. Aí, então, nós vamos ficar com x menos 2 ao quadrado igual a 1 menos y ao quadrado. O 2 elimina-se tirando raiz do 1 menos y ao quadrado. Isola-se o x. Então, nós vamos ficar com x igual a 2 mais e menos a raiz de 1 menos a y ao quadrado. Isto é, temos duas curvas, uma com sinal de menos na raiz e a outra com sinal de mais. Como isso funciona? Vamos ver no desenho. Aqui nós temos o toro. Então, observe, suponha que seja um pneu de caminhão. Então, a figura que tem a equação x igual a 2 mais a raiz de 1 menos x quadrado, ela vai determinar o contorno externo da boia. E ela gera uma figura cheia, suponha que seria um queijo, né? A curva que tem o sinal negativo, ela vai gerar o aro do pneu. Agora, para eu saber o volume do toro, então eu tenho que tirar o aro fora. Para isso, nós vamos fazer então o volume gerado pela figura que dá a região externa do pneu, menos o volume da equação que dá, no caso, o aro do pneu. Então fazemos o pneu menos o aro, vai dar o volume da câmara. O volume do pneu menos o volume do aro vai dar o volume da câmara. Esta é a ideia. Assim, vamos chamar de V1 o volume do pneu e V2 o volume do aro. Nós vamos ter, então, 2 mais a raiz de 1 menos x, de 1 menos y ao quadrado, elevado ao quadrado, porque essa equação ela dá o raio que gera a parte externa da câmara, menos a integral que vai do menos 1 até 1, de 2 menos a raiz de 1 menos x quadrado, porque é a figura responsável por gerar o aro do pneu. De novo, como nós temos o mesmo intervalo, que vai do menos 1 até 1, nós podemos pôr o π em evidência e passar a essa integral para o mesmo símbolo de integração. Agora elevamos ao quadrado os dois lados, então ficamos 4, ou 2 ao quadrado, que é 4 ao quadrado.
o primeiro pelo segundo duas vezes dá 4 vezes a raiz de 1 menos x², mais a raiz de 1 menos y ao quadrado fica 1 menos y², menos o segundo termo notável, que também vai dar 4, menos 4 raiz de 1 menos y², mais a raiz de 1 menos y². Reduzindo os termos semelhantes, o 4 com o menos 4 desaparece, o mais 4 raiz com menos o mais 4 vai dar 8 raiz de 1 menos y², o 1 menos y² vai desaparecer por causa do sinal de menos que aí está. Para resolver essa integral, nós temos que fazer a mudança de variável. Vamos chamar de 1 menos y² de seno ao quadrado de x. Então, nós vamos ficar com 8π, a integral de menos 1 até 1. Bom, ainda foi feita uma modificação antes para diminuir o trabalho. Como a região é simétrica do lado esquerdo e direito do zero, então nós podemos começar o cálculo do 0 até 1 multiplicado por 2. Então, teremos 16π de 0 até 1, a raiz de 1 menos y² de y. Agora sim, vamos fazer uma modificação. Chamaremos o y de seno de θ, então o dy será cosseno de θ. Assim vamos ter a integral de 16π, como está só no primeiro quadrante, faremos de 0 a π sobre 2, de 1 menos seno ao quadrado, vezes o dy, que é o cosseno de θ. Esse termo dentro da raiz corresponde ao cosseno ao quadrado. Então, teremos raiz de cosseno ao quadrado, de θ vezes cosseno de θ, que, tirando a raiz e multiplicando, fica cosseno ao quadrado de θ. Bem, aqui temos que fazer uma troca do cosseno ao quadrado por uma identidade trigonométrica equivalente, que nós já sabemos que é 1 mais cosseno de 2θ sobre 2. O 2 passa para fora sobre 16, que dá 8π, de 1 mais cosseno de 2θ de θ. A primitiva do 1 em relação a θ é o próprio θ, e a primitiva do cosseno de 2θ será seno 2θ sobre 2, variando de 0 a π sobre 2. Fazendo a imagem do limite superior menos a imagem do limite inferior, vai dar 4π², que é o volume do tório. Até o momento nós falamos de volume de solo de revolução, em que a curva rotacionava em torno do eixo x ou em torno do eixo y. E vimos que quando a curva rotaciona em torno do eixo x, o y é a variável dependente, e quando rotaciona em torno do eixo y, o x é a variável dependente. Agora nós vamos considerar sólidos que eles giram em torno de uma reta paralela ao eixo x ou paralela ao eixo y. Então nós temos a seguinte situação. O caso mais geral, nós podemos rotacionar uma curva y igual a f de x, com x pertencente ao intervalo AB, em torno de uma reta y igual a c, como a figura aqui que está. Então nós temos a reta y igual a c e temos a curva y igual a f de x. E essa curva, ela rotaciona em torno da reta e gera essa figura parecida com uma jarra, onde aqui no lado direito está o fundo da jarra e no lado esquerdo está a boca da jarra. Como se determina o volume dessa jarra? Então, nós temos o seguinte. Agora vamos ver qual é o raio que vamos considerar para substituir na função volume igual a π de a até b, da integral de a até b, f de x ao quadrado de x. Então, nesse caso, o raio do cilindro infinitesimal que vai ser inscrito na jarra ou circunscrito, ele será dado pela diferença entre o ponto mais alto entre o C, entre a reta e a curva, né? Então, vamos fazer C menos a curva. Poderia ser também a curva menos o C, porque depois ele vai ser elevado ao quadrado e então significa que não vai fazer diferença no volume. Mas aqui foi desenvolvido como fazendo C menos a função, ou seja, a reta C
e então temos a distância dc até a função, e vai ser o raio do cilindro que vamos utilizar para substituir na fórmula π de integral de a até b de raio ao quadrado de x. O exemplo para esse caso é o seguinte: calcula o volume do sólido obtido quando a porção da parábola y igual a 2 menos x², que está situada acima do eixo x, é rotacionada em torno da reta y igual a 3. Na solução nós temos então a figura que é obtida pela curva geratriz, é a seguinte: nós temos a parábola acima do eixo x, então ela toca no eixo x no ponto menos raiz de 2 e mais raiz de 2, que são as raízes da equação, gira em torno da reta y igual a 3, então ela dá esse carretel, que no implot a gente obteve este sólido de revolução. Agora, como se determina o volume? Então, o volume vai de menos raiz de 2 para o A até raiz de 2 para o B, que vai ser o seguinte: π menos raiz de 2 até raiz de 2. O C é o 3 e o f de x é 2 menos x². Todo esse termo aqui faz papel do raio, então ele fica elevado ao quadrado. Observe que o raio é a distância entre a reta y igual a 3 e a curva. Assim, 3 menos 2 fica 1, menos com menos dá 1 mais x², que elevado ao quadrado fica 1, o primeiro pelo segundo duas vezes dá 2x², e x² ao quadrado dá x na quarta. A primitiva do 1 é x, a primitiva do 2x² é 2x na terceira sobre 3, e a primitiva no x na quarta é 1 sobre 5x na quinta. Aqui, como o lado direito do y é simétrico ao lado esquerdo, então nós podemos fazer a integral de 0 até raiz de 2 para facilitar as contas. Então nós vamos ter a primitiva calculada a imagem da primitiva calculada no ponto raiz de 2, menos a raiz do zero, que é 0, e o resultado final vai ser 94 sobre 15 vezes a raiz de 2 π. O estudante que quer conferir isso pode fazer no máxima, como já ensinamos a utilização em outros vídeos. Agora, suponha que a curva gira em torno do eixo y. Então, o procedimento é o mesmo. Aqui nós vamos ter uma função x igual a g de y, que gira em torno de uma reta m, que é paralela ao eixo y, e o raio, então, vai ser a distância entre a reta e a função. Aí o raio é ou a função menos a reta, ou a reta menos a função, que dá no mesmo, visto que elevado ao quadrado fica positivo. Então, teremos a seguinte situação. Nós aqui fazemos a reta menos a função para manter a mesma lógica que foi feita antes, da integral do c até o d, do m menos o g de y, elevado ao quadrado de y. Na hora de fazer o cálculo, para melhor visualização, o estudante poderá fazer um movimento de 90 graus na curva e ter o eixo y como sendo a abscissa, e fica mais fácil a visualização. Com esse vídeo, nós terminamos a parte de aplicações de integral definida, e depois a próxima sequência serão as integrais duplas e triplas, que no caso finaliza a parte de integração de cálculo 2. Até lá!